Boa tarde a todos e a todas. É com muito prazer que ocupo aqui essa posição. E, claro que esse espaço já é bastante conhecido meu, porque eu estou aqui há 32 anos nesta casa, na USP desde 72. Como aluno, né? Como aluno. Depois fiquei como aluno e depois continuei. Então, vocês, com isso, só para saber o quanto tem da minha vida aqui, né? E o quanto tem do meu trabalho, né? E do meu processo de formação aqui na Universidade de São Paulo. E que eu espero também ter participado da vida de muita gente aqui também, com os quais eu aprendi muito. Então, é um grande prazer mesmo estar aqui com a Cláudia, com a Carmen. A Carmen já é minha companheira de muitos anos. Todos os concursos eu fui banca, né? Desde o mestrado e para frente. Bom, então o conteúdo da minha fala aqui tem muito a ver com o meu processo reflexivo, o meu processo de entendimento sobre o meu trabalho. Então, eu acho que isso é importante para vocês também perceberem como é que nesse processo se dá também a formação do sujeito que agora fala para vocês, que agora toma parte nesse momento aqui do diálogo aqui entre nós. Então, eu como minha formação como professor de matemática, então começa aqui na faculdade, na Universidade de São Paulo, no curso de licenciatura, e muito interessante, quando eu vim fazer as disciplinas da pedagogia, eu fiz uma disciplina chamada Sociologia da Educação, que era uma coisa de louco. Como é que um cara da matemática vem fazer uma disciplina na faculdade de educação chamada Sociologia da Educação, nos anos mais obscuros, né, desse Brasil, né, onde o professor, na verdade, ele tinha toda uma defesa, né, do que estava acontecendo, e como ele rapidamente me identificou como uma pessoa que era oposição, assim, as posições dele, ele começou a falar diretamente para mim, no sentido de ir rebatendo as minhas posições. Mas eu acho que vai ficar claro ao longo da minha exposição como, na verdade, nós queremos mostrar como é que esse processo de formação do sujeito, ele está impregnado, ele está determinado pelas políticas, vamos dizer assim, de educação, e também como o sujeito determina essas políticas. Então, eu quero, na verdade, mostrar para vocês como que o currículo ele é determinante e determinado pela atividade pedagógica. Então, é uma reflexão muito mais teórica, e depois, no fim, vou fazer um exemplo dessa reflexão a partir de um projeto que desenvolvemos recentemente aqui na Faculdade de Educação. Ok? Então, esse vai ser o tom, vamos dizer assim, da nossa fala de hoje. Então, o currículo, como nós estamos defendendo aqui, e aí vem a pergunta, né? Porque, na verdade, a pergunta, todo o nosso caminho aqui é para responder a essa questão. O currículo é determinante da atividade pedagógica? O currículo é determinado pela atividade pedagógica? Então, nós vamos conduzir vocês aqui pela reflexão que vamos fazer teoricamente, para ver como é que nós podemos responder a essas duas questões. Eu vou começar com umas imagens aqui que, para alguns que são mais veteranos aqui, devem conhecer. Vamos ver se sai o som aqui. Dá para sair o som? Tá. Deixa eu ver. Ah, não. Eu tenho que pôr o carro, peraí. Mas acho que dá para vocês acompanharem. Vamos, só para não tumultuar mais, vamos acompanhando a imagem. Para
quem não identificou ainda o que é isso aqui, é 2001, Odisseia no Espaço. Beleza, né? O Kubrick tinha lido alguma coisa do Vygotsky, da teoria história cultural, para fazer a introdução para fazer todo o filme, né? Mas eu vou continuar um pouquinho com mais uma cena disso aí, depois uma outra mais nova que não é dele, né? Para daí ver como é que engata toda essa nossa reflexão. Então o homem aí já está de posse de um instrumento que amplifica a sua força corpórea, que amplifica o seu corpo, né? E com isso ele expulsa os outros da poça. Essa palavra é importante, da poça. Vejam como o Kubrick faz, ele tem a preocupação de mostrar como eles são indecisos na utilização do instrumento, como eles eles são indecisos em relação ao outro, ao próximo, né? Se vão matar, se está ferindo, né? Mas já tomam consciência de que é possível modificar algo com muito mais força com o novo instrumento que usam. E há um processo de aprendizagem aí. Os outros já estão usando aquele instrumento que num processo de apalpação, vamos dizer assim, né? Que foi o sujeito apalpando, que é um movimento mesmo. Né? Será que isso aqui dá certo? Não dá? Né? Então vamos... Aí o Kubrick continua, eu vou para frente. Uma outra cena, essa mais recente. Observe isso. O atirador está usando um fuzil como esses, encontrados numa casa a centenas de metros de onde se encontra o hotel. São da marca Greenfield e foi feito em 1942. Em mãos competentes, ainda é local. Os fuzileiros estão aqui para limpar a área. Essa é uma das primeiras fases da estratégia norte-americana atual de contra-insurgência. O objetivo é expulsar a Talibã da região a fim de que o governo possa se estabelecer e a responsabilidade da segurança transferida para os afegãos. Os fuzileiros já esperavam essa batalha e sabem que haverá outras. O sargento Rogers, por... Ok? Tem um pequeno percurso da história humana que vai da poça ao poço. Aqui é o poço de petróleo que está em jogo, né? Não era a poça, né? A água.
para a satisfação da necessidade básica. Bom, e é claro que nós podemos pensar em todas as atividades humanas como tendo esse movimento, como tendo um movimento que foi desta apalpação, vamos dizer assim, como nós tivemos os primeiros sujeitos lá, até o desenvolvimento teórico, né, e tecnológico das várias atividades. Hoje nós estamos nessa sala e o precursor, o que veio antes dela foram as cavernas, né? Então, qual foi todo o movimento de aprendizagem da matemática que nos levou à sala inteligente? Não tão inteligente porque não tem o GeoGebra aqui, não é verdade? Bom, então, nossa reflexão vai fazer um pouco esse percurso aí a partir da ideia de trabalho, da ideia de cultura. Esse quadro é bastante conhecido, né? Mas é só para vocês verem como é um processo humano onde aqui é a força mesmo, é a força humana com alguns instrumentos já, mas é um primeiro movimento de apropriação da força coletiva para melhoria, vamos dizer assim, da produção. Então, o que nós centramos aí, o conceito central para a gente é o conceito de trabalho, né, como sendo uma atividade humana fundamental, ou seja, cada indivíduo aprende a ser homem. Naquela cena, nas cenas iniciais que nós tivemos lá, foi mostrar para vocês como já existe, né, desde o começo da humanidade, esse processo mesmo pela interação, pelo processo de análise e síntese, chegarmos aos conhecimentos que nós somos hoje. Ou seja, é através do trabalho que o homem adquire e transmite seus conhecimentos às gerações seguintes. Então, isto é da maior importância para nós daí podermos ver se existe uma correlação entre o currículo e a atividade pedagógica também nessa perspectiva do trabalho humano. Como é que isso se desenvolve a partir da ideia de trabalho humano? Então, a natureza ela é modificada pelo homem conforme as suas necessidades e eles criam objetos, constroem habitações, constroem formas, né, de distribuição das mercadorias, né, constroem a própria ideia de mercadoria, né, tudo isso está presente nessa perspectiva que vai nos dando cada vez mais essa dimensão que hoje nós nos encontramos e que certamente tem por trás o desenvolvimento das forças produtivas. Então, o mundo repleto de produtos materiais, intelectuais e ideais cristalizam-se nessas aptidões do homem em conhecimentos, em saberes, em objetos, e eu acho que é essa a perspectiva que nós devemos considerar no modo de ir se constituindo, de nós irmos nos constituindo como sujeito e como professores. E aí a grande máxima, vamos dizer assim, da perspectiva da teoria histórico-cultural é que o homem da nova geração deve se inserir e se apropriar das riquezas desse mundo, participando do trabalho, nas atividades sociais, etc. Então, por que nós estamos defendendo, então, como a ideia de cultura? Como sendo essa satisfação das necessidades básicas, instrumentais e integrativas. Ou seja, o homem, quando ele tem que fabricar o tijolo, né? Quando ele fabrica o tijolo, o Gordon Childe diz assim, né, que é o início da geometria, né? A fabricação do tijolo, né? Porque você pega uma pedra, né, que era disforme e o homem domina a pedra. Na verdade, o que ele faz? Ele domina a pedra. E ao dominar a pedra, ele tem condição de dominar os processos construtivos, que antes eram feitos por encaixe. Esse encaixe agora é muito mais perfeito. E como é que vai fazer isso? Pela palavra, pelo trabalho, pela divisão, né, social do trabalho. E para a divisão social da palavra, do trabalho, precisa da linguagem,
precisa da palavra, ou seja, precisa das ferramentas integrativas que é dado pela linguagem. E aí o conceito que para mim é fundamental em tudo isso que nós estamos discutindo e que para mim dá muita resposta ao que nós estamos discutindo ao longo desses 3 dias aqui. Né? Vejam só esse conceito de trabalho do velho Marx, né? Que eu acho que dá maior importância para nós. E eu vou fazer questão de ler. No fim do processo do trabalho, aparece um resultado que já existia antes, idealmente, na imaginação do trabalhador. Ele não transforma apenas o material sobre o qual opera, ele imprime ao material o projeto que tinha conscientemente em mira, o qual constitui a lei determinante do seu modo de operar e ao qual tem de subordinar a sua vontade. E essa subordinação não é um ato fortuito. Além do esforço dos órgãos que trabalham, é mister a vontade adequada que se manifesta através da atenção durante todo o curso do trabalho. E isso é importante para nós entendermos daí como é que nós, como professores, detemos esta consciência, temos consciência desse nosso processo de irmos compreendendo o nosso trabalho como trabalho. Então, o Leontiev também pega essa perspectiva do Marx, né, e traz isso para a ideia de atividade. Ele diz, o que são atividades? São processos psicologicamente caracterizados por uma meta, a que o processo se dirige, o seu objeto, coincidindo sempre com o objetivo que estimula o sujeito a executar esta atividade, isto é, o motivo. Ora, então, nós temos um paralelo aí entre o trabalho e a atividade, como sendo atividades dirigidas a um fim, como tendo um objeto ideal, como exigindo um plano de ação, como precisando de instrumentos, precisando de operação para chegar a uma objetivação. Ou seja, tudo que o homem faz, tudo que nós fazemos, o que nós estamos fazendo aqui agora, na verdade, é parte, né, tem essa estrutura, né, do trabalho humano em tudo aquilo que nós desenvolvemos. Então, quando nós falamos do currículo, o currículo certamente é parte, né, desse movimento que está determinado pelas relações que foram criadas pela divisão social do trabalho. E eu acho que isso é importante da gente ir tomando consciência para que nós possamos identificar o real lugar que nós ocupamos e também ver nessa correlação de força aonde que nós podemos atuar. Então é muito importante nos percebermos nesta dinâmica. Então o conceito de trabalho aqui do Marx, como é que a partir da teoria da atividade, da teoria ou da perspectiva histórico-cultural, isso se converge no sentido de entendermos a objetivação do que fazemos. E por que essa cobrinha aqui? Porque essa objetivação, ela não é linear. Ela depende das relações que se estabelecem entre os sujeitos, depende da história de cada um. Por isso que a objetivação de algo se dá neste movimento, né? É muito interessante quando vocês pensam, por exemplo, na atividade mais corriqueira que possamos pensar, né? A gente vai vendo que para poder concretizá-la vai depender de condições materiais. E essas condições materiais terminam determinando se aquilo que nós quisemos fazer vai chegar ao plano que nós idealmente estabelecemos. Dificilmente chega, né? Hoje a Cláudia tinha uma proposta de apresentação aqui e certamente foi mudada a sua apresentação devido às condições materiais que estavam colocadas aqui. Então tinha um plano ideal, uma ação dirigida a um fim, mas a objetivação ela dependeu dos instrumentos e esses instrumentos terminaram influenciando na sua objetivação. Em tudo que fazemos tem isso. Bom,
aqui uma imagem que eu gosto muito de usar também, que mostra essa perspectiva da atividade, ou seja, aqui os sujeitos certamente conversaram, certamente se organizaram para poder fazer a caçada. Usaram instrumentos que são diferentes daquele que os caçadores de Talibã estavam fazendo ali naquela imagem que eu mostrei para vocês, né? Por quê? Porque o desenvolvimento tecnológico daquela época lhes permitia apenas fazer isso. O desenvolvimento tecnológico dos caçadores de Talibã, né, como os americanos já são diferentes, né? Então, a perspectiva que está colocada aí é como é que o homem se faz pela atividade. E, mais uma vez, essa máxima, né, de que a cultura, ela, na verdade, ela é essa satisfação das necessidades básicas, instrumentais e integrativas. Então, quando eu penso na construção do abrigo, a construção do abrigo vai fazendo com que eu desenvolva instrumentos. Hoje já se está falando em fazer casas com impressoras 3D. Né? Os caras já imprimem lá e vão ter as grandes impressoras, né, 3D para fazer as novas casas. Né? Então você imagina um sujeito que fazia tijolo antes, agora lidando com... Eu estava em Sinop, só uma historinha, eu estava em Sinop, e aí quando eu fui, né, de Cuiabá para Sinop, e vi aquele campo imenso, tudo bem aradinho, não tinha árvore nenhuma, só as plantações de soja, milho, tudo isso, né? Aí eu cheguei lá e disse, puxa vida, como é que é isso aqui, né? Não tem mais trabalhador, né? Só as máquinas. Não, agora tem alguns trabalhadores que vêm do Nordeste, mas é só para catar toco. Eles só vêm aqui para catar toco, porque as grandes máquinas são todas conduzidas por GPS e quando a pessoa está lá dentro tem ar-condicionado, tem tudo, né? Aí eu estive no Piauí, que é de onde eu sou, né? E lá na rodoviária estava escrito passagem para Sinop. Está aqui onde estão indo os catadores de toco, né? para Sinop, para poder cuidar, né, dar condições das grandes plantações com as máquinas lá. Mas o que eu quero dizer é que, então, essas necessidades instrumentais, elas precisam desenvolver as necessidades integrativas, que é isso que nós fazemos com a linguagem, com os novos meios de comunicação. Então, a educação como um modo humano de generalizar essas aprendizagens adquiridas, ela precisa da atividade pedagógica. E também tem o mesmo princípio, que é o princípio do trabalho humano. Ou seja, o currículo é como uma organização, um organizador das ações do projeto político-pedagógico. E é por isso que ele é um projeto político com uma ação dirigida a um determinado fim. E é feita por pessoas que idealmente formulam o currículo. E é claro que eu estava já conversando com eles, tantos anos que a gente mexe com o currículo, né? E a gente vê que muda pouco, né? Porque as múltiplas determinações do currículo vão fazer com que, certamente, o final, né, aquela objetivação, ela acontece de uma forma muito devagar, né? Eu vou controlar meu tempo, porque senão a gente vai muito longe. Eu comecei que horas? Foi desde 15, então eu estou com 20 minutos, 26 minutos. Então é só para a gente ir pensando como é que esses elementos eles vão se constituindo através da proposta curricular. Então, o que nós devemos considerar é que a educação escolar ela tem um objetivo social, ela é uma atividade humana. E por que nós devemos pensar assim? Porque existia em determinados momentos as relações de ensino-aprendizagem que não precisavam da educação escolar.
Elas se davam na relação direta entre o artesão e o seu aprendiz. E em um determinado momento se pensou na escola porque tinha que tirar o sujeito dessa tutela, vamos dizer assim, do artesão. E naquele momento histórico se viu que era importante dar um tom, vamos dizer, mais artístico, né, ao trabalho do aprendiz, né, e era preciso tirá-lo daquela tutela que era muito autoritária do preceptor, do sujeito que cuidava, né, do artesão que cuidava da formação do aprendiz. Daí começaram as escolas e a universidade mesmo. A Universidade, né, de Bolonha vem de lá, né? Bom, então, nessa perspectiva, a cultura escolar, para que ela possa se desenvolver, nós temos que pensar na atividade pedagógica. E a atividade pedagógica, do mesmo jeito do trabalho humano, tem essa estrutura, que é ação dirigida ao fim, objeto ideal, apropriação de um conceito, tem um plano de ação, tem instrumentos, outros conceitos, tem operação, o conhecimento real e como é que daí nós vamos ir para um novo nível, e tem uma objetivação, que é a significação, ou um novo nível do conceito. E o que vai fazer com que essa cobrinha aqui aconteça? Por causa dos sujeitos que estão envolvidos aqui. Nós temos conceitos que já têm um significado social ali impregnado, né? Conceito de quadrado, está ali, como é que ele surge, né? no desenvolvimento humano, né? E nós temos o sentido pessoal, como é que o sujeito se envolve nessa atividade. Tá? Ora, o sentido pessoal, ele tem um impacto enorme na aprendizagem. Né? O Leon Tversky dá um exemplo do sujeito do sentido da guerra. O que é a guerra? Todo mundo tem uma compreensão do que é a guerra. Mas quando é que ela impacta o sujeito? Quando eu tenho um filho que tem que ir para a guerra. No sentido pessoal, a palavra guerra passa a ter um significado diferente naquele momento para o sujeito que vai para a guerra. Então, quando eu digo assim, não preciso aprender frações, o sentido pessoal do sujeito que vai aprender frações, dos sujeitos que vão aprender frações, são diferentes. Eu quero aprender multiplicação. O sujeito que está trabalhando com empilhadeira, talvez o conceito de multiplicação para ele naquele momento tenha muito mais importância do que do sujeito que só conta quanto ele colhe de cana por dia. Né? Então, percebem como aqui nós temos a mesma estrutura do trabalho, ok? Então, o currículo com atividade educativa também tem também está nesse movimento. Ou seja, ele precisa ser transformado em atividade de ensino, em atividade de aprendizagem, tem uma mediação, né? Ele é mediado pela atividade educativa, né? Tem ações, operações, e leva a um conhecimento de qualidade nova. E aqui desse lado nós temos as ações do professor, e aqui desse lado nós temos as ações dos alunos, onde tem o motivo aqui do professor, e aqui tem o motivo do aluno. O que acontece é que muitas vezes nós não fazemos conversar esses motivos, porque o sentido pessoal, né, do sujeito que ensina é diferente do sujeito que aprende. E o que nós precisamos é dar cumplicidade ao modo de construir a perspectiva, construir o conhecimento numa situação escolar. Como é que nós vamos fazer com isso? Com que os sujeitos sejam cúmplices, né, nesse processo. Bom, então, os pressupostos que estão colocados aí é a existência de um projeto político, que um projeto pedagógico tem por finalidade formar uma concepção de mundo,
e que para ser sujeito na comunidade, de uma comunidade, é necessário que o sujeito se aproprie da cultura. Então isso tudo nós fomos falando ao longo desse encontro. Só que precisa colocar isso dentro de uma lógica, que é para a gente saber qual é o lugar que nós ocupamos nesse movimento. Porque senão fica tudo, sabe, cada um vai se vendo, né, como pessoa, né, mas de uma forma tão estanque, né, que ele não se vê num processo de coletividade. Como é que nós nos constituímos como comunidade, como coletividade? Porque aí é daí que vem a nossa força. Então, o que nós precisamos compreender é que objetivo e conteúdo têm um mesmo mote, têm uma mesma raiz. O objetivo, ele é uma vontade social, vamos dizer assim. E o conteúdo, ele precisa ser levado para a escola para satisfazer essa necessidade social. Eu costumo dar um exemplo, por exemplo, dengue. Dengue se tornou conteúdo só há pouco tempo. Por quê? Porque socialmente nós vimos, o conjunto das relações que foram estabelecidas percebeu que aquilo precisava ser de algum modo sistematizado, conscientizado, para evitar com que nós continuássemos morrendo na proporção que vinha morrendo. Então, aquilo que é um objetivo se torna um conteúdo. E tem conteúdos que nós não podemos transformar em escolar. Fome, por exemplo, é da maior importância, mas não pode virar um conteúdo escolar, porque você daí teria que discutir todas as relações de poder que existe e que causam a fome. Saiu um artigo na Folha de São Paulo a semana passada, que quem viu o filme Mad Max, né, vai ver o que está acontecendo na África. É a mesma coisa que está acontecendo. Na semana passada saiu o artigo dos grupos que estão invadindo as fazendas para poder buscar o alimento. Por quê? Porque a terra cansou, e eles não previam isso, não dá mais para, né, não tem água, a terra não chegou, esgotou, né? E agora é o salve-se quem puder. Então, fome não pode ser discutido, não é conteúdo, ok? Então a escola dá um determinado sentido ao desenvolvimento humano. Que tipo de desenvolvimento se deseja? Então a pergunta é, qual a melhor maneira de fazer com que um sujeito se aproprie da cultura? E aí temos algumas respostas que nós temos debatido, né, de como a comunidade considera ser um modo de ensinar e aprender, do que é necessário e essencial para ser sujeito nessa comunidade e do conhecimento sobre o melhor modo de ensinar e aprender. Esses elementos são importantes quando nós determinamos o nosso trabalho como educadores. Então, eu aprendi tabuada com a palmatória, né? Então tinha a palmatória lá e você ia fazendo a pergunta, se errava o colega, ainda era mais uma malvadeza danada, porque quando você errava, o colega da frente acertava, ele que te dava o bolo, né? Batia com a palmatória em você, né? Ora, hoje isso é inconcebível. E por quê? Porque nós mudamos as concepções de aprendizagem, nós mudamos a concepção de sujeito, né? De humano, né? Então, é coisa recente. Eu não sou tão velho assim, né? Mas já sou. Mas, daquela época para cá, o que mudamos, né, em termos de concepção? Então, é por isso que nós devemos tomar consciência disso e perceber como é que o desenvolvimento curricular ele avança, mas não é um ato fortuito, é fruto de todos esses desenvolvimentos. Então, o conteúdo da educação escolar são o que aparentemente se constitui como um princípio, como o principal componente de um currículo. E isso nós precisamos combater. É preciso superação do aparente. Então, quando a gente pensa por que nós devemos ensinar o que são os números decimais, né? Como é que nós vamos ensinar os números fracionários apenas para cortar pizza? É preciso superar esse aparente. E nós temos que superar isso
considerando a evolução do conceito, considerando a evolução histórica desses conceitos. E perceber como é que esses conteúdos eles foram se diversificando devido às respostas que foram sendo produzidas ao longo da história humana. Então, a gênese dos currículos está na necessidade de difundir e preservar as práticas humanas. Ser sujeito na educação escolar é compreender que na escola está participando de uma atividade que lhe permitirá a apropriação de um modo de ser humano ao se apropriar de conceitos produzidos historicamente. Agora, isso deveria ser, não é verdade? Então, o modo de fazer um currículo que considere quem dele participa como sujeito implica fazer com que o sujeito vivencie a história, superar o conceito aparente, abstrato, para possibilitar a apropriação de suas múltiplas determinações. Possibilitar a superação do conceito como nome de conteúdo, pela ação que lhe permitiu a sua criação, e possibilitar a atividade que permita ao sujeito fazer a síntese conceitual generalizadora da ação. Porque este é o modo humano. No conceito de trabalho, está ali o modo humano de aprender. Eu idealizo uma atividade, eu defino os meios de concretizá-la e eu avalio. Esse é o modo humano. A apropriação do conceito é a apropriação de um objeto que foi construído ao longo da humanidade. Quando eu escuto a palavra casa, tração, tem uma história que está encarnada nessas duas palavras, como o Vygotsky que ele já colocava, elas estão encarnadas. E o nosso grande problema é como é que a gente faz esse caminho de volta. Como é que eu levo do conceito de fração para o momento da sua criação, da sua gênese? Não é que nós temos que fazer toda a atividade, toda a história, mas é dar o elemento que nos permitam fazer com que o sujeito tenha essa compreensão. Se der tempo eu vou mostrar um pouquinho isso. Então, aprender a ensinar. Então, isso aqui é um pouco a síntese do que a gente já tinha falado, mas aqui tem um conceito que para mim é da maior importância, que é o conceito de significação e objetivação. Eu vou já terminar, tá, gente? Porque para a gente terminar, tá? Ok? O conceito de significação é da maior importância. Eu vou só fazer uma referência a ele, que é do Lyotchev. Ele diz o seguinte: assim, psicologicamente, a significação é a entrada na minha consciência, mais ou menos plenamente e sob todos os aspectos, do reflexo generalizado da realidade elaborada pela humanidade e fixado sob a forma de um conceito, de um saber, ou mesmo de um saber fazer. Porque quando eu lido com a enxada é um conceito, é um objeto social, mas eu me aproprio dele quando eu também aprendo a usar a enxada. É o saber fazer. Ou seja, modo de ação generalizado, normas, comportamentos, tudo isso estão presentes quando eu me aproprio, de um conceito. Então, educar como atividade, então, nessa perspectiva, implica nessa relação ensino e aprendizagem como acontecendo num movimento que é de cumplicidade, de compreensão da apropriação do conhecimento como um processo de humanização, que é o velho Vygotsky que coloca aqui também. Então, o currículo como ação orientadora do projeto, foi de onde eu comecei, como orientadora do projeto político-pedagógico, implica consciência da ação, motivo da ação, objeto da ação, avaliação da objetivação da ação, divisão das ações concretizadoras do currículo, reguladores das ações, os sujeitos realizadores das ações e os instrumentos mediadores. O que acontece
é que quem faz o currículo lá nos gabinetes tem tudo isso aqui. Eles têm tudo isso. Deixa eu ver se esse bicho está funcionando. Os som aqui é tão fraquinho esse treco aqui. Não está dando certo. Não, eu só queria apontar lá para as palavras. Mas eu passei aqui. Então, o ministro da Educação, ele sabe o que ele está fazendo, ele tem consciência da ação. Ele tem um motivo. E o seu grupo está organizado para isso. Sabe qual é o objeto, né, da ação dele? A avaliação das ações. Ou seja, todos os instrumentos, todas as provas avaliativas que são feitas por aí, é para dar consistência e para ele saber se o seu objetivo está sendo cumprido ou não. Nós, ingenuamente, é que criticamos isso. Por quê? Porque a nossa atividade é outra. A nossa atividade como professor é outra. Nós também devemos estar nessa consciência da ação, ter motivo, ter objeto. Né? Quando, no governo Erundina, ela organizou os NAIs, era uma forma de concretizar um objetivo de educação diferente do que eram as delegacias de ensino. Certo? Porque era outra concepção de humano. A formação, ela se deu nos NAIs. Nessa época, nós tínhamos aqui a oficina pedagógica de matemática, onde a gente lidava com os professores que eram dos NAIs. Eles vinham aqui, elaboravam as atividades, levavam para a escola, desenvolviam, traziam para cá, avaliávamos, eu ia na escola. Né? Então, esse é o processo de tomar consciência do currículo, de modo a impactar o currículo, de modo a fazer com que ele realmente seja nosso. Então, o currículo em seu desenvolvimento, ele é realizado por sujeitos, numa certa comunidade, impacta a realidade, é colocado à prova pelos resultados que apresenta e é modificado pela prática dos que realizam. Porque ele é dessa comunidade. Aí eu não vou ficar nisso aqui, vou só para frente aqui. Então, decorrência, o currículo é orientador e orientado, que era a tese que eu estava defendendo o tempo todo aqui para vocês, né? Então, a tese é essa. O currículo, ele é orientador e orientado pela atividade pedagógica. O sujeito realizador do currículo é sujeito de uma atividade pedagógica. Consciência da atividade que realiza, o seu objeto, as ações realizadoras, os instrumentos mediadores e as avaliações e objetivação da atividade pedagógica. Só nessa perspectiva se constitui um trabalho, se constitui uma atividade. O sujeito é humano, ele não é o aplicador das apostilas, ele não é apenas o aplicador das atividades que foram construídas idealmente por um determinado sujeito, mas ele tem a chance de questionar todo o seu processo de objetivação. E é por isso que, quando nós tivemos aqui, há muitos anos atrás, na época que o Antônio Miguel falou aqui, os AMs, as atividades matemáticas, elas tinham um pouco esse percurso. Depois foi se modificando, mas tinha, porque naquele momento nós vivíamos toda uma consciência de redemocratização. Então, o currículo, como orientador da atividade, né, educativa, ela tem um aspecto de comunidade. Por quê? São sujeitos em atividade de aprendizagem, implica em uma identidade, ou seja, disposição para atuar, implica em reciprocidade, apoio mútuo, implica em compreensão, predisposição para doar e receber. E, com isso, então, tem característica de uma comunidade. Não vai dar tempo, e aí só para fechar com essa imagem que eu coloquei lá no começo, né? Vejam então que o currículo então, tem todo esse movimento para chegar no conhecimento de uma qualidade nova. Nós fizemos aqui um projeto, que foi, eu tenho que falar dele pelo menos um minuto, né? Que foi o projeto Observatório de Educação, onde a ideia central é essa que eu coloquei para vocês. Por isso que eu estou dizendo, esse trabalho, essa reflexão, é parte da minha vida, é síntese
que a gente foi fazendo, eu não, mas eu e o meu grupo todo, né, que é o GPAP, e foi a partir dele que nós fizemos esse projeto do observatório, que foi feito por nós aqui, encabeçado por a gente. Eu, a Anne Mari, que é lá da Federal de Santa Maria, a Ilane, que é da USP de Ribeirão, e o Hélito, que é da Federal de Goiás. E, então, as questões orientadoras para nós naquele tempo o que há por trás dos números que indicam o baixo desempenho dos estudantes brasileiros em matemática? Vamos mal em matemática por quê? O que ocorre em matemática, no ensino de matemática nessas escolas? Esses números podem subsidiar encaminhamentos para a proposta de ensino que tenham a participação dos professores? O que a gente fez? Nós mandamos o projeto para a CAPES porque eles queriam que a gente respondesse essas questões. Ora, nós nos fizemos as questões e dizendo o seguinte: o que há por trás dos números? E todo o desenvolvimento de atividade com os professores, como era que era constituído cada núcleo? Por mestrandos, doutorandos, professores da rede, alunos de iniciação científica e professores do Estado. Né? Está aqui o Moisés, foi desse grupo, fez o seu mestrado aqui. Então, foram muitas dissertações e teses feitas em 4 anos, tá? E muitos trabalhos de professores e educadores feitos nesses anos. Só para fazer problema. Agora, não, isso é só para a Ione não está mais aí, né? É só para dizer que essa esperança, ou seja, essa luta, essa resistência, ela não é feita em vão. Ela existe quando nós realmente tomamos consciência de que do que é preciso ser feito. E foram publicados 4 livros com trabalhos desses professores aqui. 4, gente. Tudo desse jeito aqui. Claro que vocês vão dizer, pô, mas tem trabalho aqui que é simples. Não é simples. É complexo, é profundo, é a reflexão dele, é o movimento dele. Então, e aí, claro, que tem outro grupo, que é o GPAP, né, que a partir dessas discussões também faz os seus aprofundamentos. Acabou de sair um livro, essa semana. Perspectiva da teoria da atividade. O livro chama Educação Escolar e Pesquisa na Teoria Histórico-Cultural, que saiu pela editora Loyola. Que o nosso trabalho, o trabalho do GPAP, é sempre feito em equipes. Todos esses trabalhos, eles são feitos por 2, 3 autores. Por quê? Porque nós consideramos como sendo da maior relevância essa divisão de trabalho para fazer a discussão e o aprofundamento do significado da atividade pedagógica. E isso não pode ser feito por um indivíduo. Tem que ser feito coletivamente. Tá? Então é só para dizer para vocês que é possível, sim, nós orientarmos o currículo e deixarmos ser orientado pelo currículo. Ou seja, nós não inventamos a roda. É preciso desenvolver os conceitos de medida? É preciso saber as operações? É preciso saber geometria? Por quê? Porque foi conhecimento produzido no desenvolvimento humano. Ele pecou. O que pecou precisa ser feito. Agora, nós devemos desenvolver com os nossos colegas, com os nossos professores, um modo humano de se apropriar desse conhecimento, porque é um modo geral de se apropriar do conhecimento que vai me dar a condição de ser autônomo. Tá? Quando o velho Polya lança no livro dele A Arte de Resolver Problema, uma pergunta: como é que o sujeito pode medir essa diagonal aqui, né? E aí ele junta ele vai dizendo como é que, para resolver isso aqui, eu vou juntando vários conhecimentos que me dão condição de resolvê-lo. O velho Polya, lá em 1945, acho que era por aí, não sei, né? Ele tinha uma visão, né, de resolver problema, que é isso que nós ainda estamos fazendo até hoje, né?
mas porque está impregnado ali de um modo geral humano de resolver problema. E é isso que nós buscamos. Esse artigo, isso que eu estou falando para vocês, eu não vou agora mais dizer, aqui é a síntese, né? Dizer, pensar matemática como produção cultural e a partir desse entendimento, analisar as relações entre os instrumentos de avaliação externa e o currículo, sobretudo o impacto das políticas de organização do ensino, tem-nos possibilidade, assim, começar a compreender o que há por trás dos números. Porque na hora que os professores levavam as atividades para as escolas, para eles desenvolverem nesse projeto, chegava lá, a diretora dizia, hoje aconteceu tal coisa, então não vamos poder fazer a hora atividade. Hoje fulano teve um problema, então não vamos. Então, o que está por... Ou então a supervisora chegava e dizia, é preciso fazer com que hoje aconteça tal coisa. Então, terminava não dando para dizer tudo. E aí tem esse link aqui que está um artigo, né, na Universidade de Uberlândia, que é nessa nova revista que eles vão lançar, que é o Chain, que tem uma reflexão lá bem recente que eu estou fazendo sobre o desenvolvimento curricular. Muito obrigado, desculpem, mas precisava...